Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesmo, para si mesma com toda a honestidade que ela merece. Quando você está sozinho, sozinha, sem mensagem para responder, sem compromisso para cumprir, sem ninguém esperando por você, como você se sente? Não o que você faz nesse momento, não como você preenche esse tempo, como você se sente. Porque existe uma diferença muito importante entre estar só e se sentir vazio. E entender essa diferença pode mudar completamente como você se relaciona com você mesmo, com você mesma e com todo mundo ao redor. Tem gente que consegue estar sozinha por horas e se sentir em paz, presente, inteira. E tem gente que não consegue suportar 10 minutos de silêncio sem buscar uma distração, uma notificação, uma conversa, qualquer coisa que preencha aquele espaço. E aqui está o que eu quero explorar com você hoje, porque o silêncio é insuportável para algumas pessoas, e o que isso revela sobre onde elas colocaram o próprio centro. Bem-vindo, bem-vinda ao Devagar, tudo muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado, cansada de padrões que se repetem e quer finalmente chegar na raiz. Aqui a gente não vai te dizer para simplesmente ser mais forte ou para parar de precisar dos outros. A gente vai entender de onde vem essa necessidade, o que ela está tentando resolver e o que muda quando você encontra internamente o que sempre buscou externamente. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem uma camada aqui que pode mudar permanentemente como você se vê e como você se relaciona com a própria presença. Vamos começar com algo que parece paradoxal, mas que é uma das experiências emocionais mais comuns que existem: a solidão no meio da multidão. Você pode estar numa festa rodeada de gente, de conversa, de movimento, e ainda assim sentir por dentro um vazio que não sabe nomear. Pode estar numa relação onde alguém te escolhe todos os dias e ainda assim acordar com aquela sensação de que algo falta. Pode ter amizades, família, trabalho, uma vida que por fora parece completa e ainda assim existir essa lacuna, essa sensação de que há uma distância entre você e tudo ao redor, como se você observasse a própria vida por trás de um vidro. E quando isso acontece, a conclusão que a maioria das pessoas tira é que precisa de mais atenção, mais conexão, mais presença de alguém, mais validação. Mas essa conclusão, por mais natural que pareça, está procurando no lugar errado, porque o vazio que estamos descrevendo não é preenchido por mais presença externa. Ele é preenchido por presença interna. E presença interna é algo que muito poucas pessoas têm, não porque sejam fracas ou incompletas por natureza, mas porque nunca foram ensinadas a construir. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos pensadores mais profundos sobre a natureza humana, disse algo que carrego como uma das ideias mais precisas que já li. Ele disse que a perturbação não vem dos fatos, mas das opiniões que formamos sobre eles. E o que isso tem a ver com o que estamos falando é profundo. Porque o vazio que você sente quando está sozinho, sozinha, não é produzido pela ausência das outras pessoas. É produzido pelo que você acredita sobre essa ausência. É produzido pelo que a sua mente faz com esse silêncio. E a mente de quem não tem base interna faz com o silêncio uma coisa muito específica. Ela o transforma em evidência. Evidência de que você não é suficiente, de que as pessoas não se importam de verdade, de que você vai acabar sozinho, sozinha, de que a sua vida está vazia. E quando a mente transforma o silêncio em evidência, o silêncio deixa de ser neutro e se torna ameaça. E então você faz tudo para fugir dele. Checar o celular, buscar conversa, preencher o tempo. Qualquer coisa que tire você daquele espaço onde a mente começa a dizer o que você mais teme. Agora, eu quero explorar com você de onde vem esse padrão, porque ele não nasce do nada. E entender a origem é o que abre a possibilidade de trabalhar de verdade. Os estudos sobre apego e desenvolvimento emocional
mostram algo muito consistente: a capacidade de estar sozinho, sozinha sem angústia. O que os pesquisadores chamam de capacidade de solitude é diretamente ligada à qualidade das relações de apego na infância. Crianças que tiveram cuidadores consistentes, presentes, emocionalmente disponíveis, desenvolvem o que os pesquisadores chamam de base segura. E a base segura é um estado interno de confiança de que o mundo não vai desaparecer quando você não está em contato direto com ele. É a capacidade de ficar em paz no próprio espaço, porque internamente há a certeza de que as conexões importantes continuam existindo, mesmo quando não estão ativas no momento. E essa certeza permite que a criança explore o mundo, que fique só por períodos, que suporte o silêncio sem entrar em pânico. Quando essa base não foi construída de forma sólida, quando os cuidadores eram inconsistentes, imprevisíveis, emocionalmente ausentes ou sobrecarregados demais para estar presentes, o sistema nervoso aprende uma lógica diferente. Aprende que a conexão não é garantida, que você precisa monitorar constantemente, que o silêncio pode significar abandono, que você precisa agir para manter as pessoas por perto. E essa lógica, aprendida muito cedo, continua operando décadas depois. No adulto que checa o celular compulsivamente esperando uma resposta que confirme que ainda importa. No adulto que não consegue estar numa fila, num restaurante, numa manhã livre sem buscar algo para preencher o espaço. No adulto que sente um peso inexplicável nos momentos de quietude que deveriam ser descansantes. No adulto que faz do outro a âncora da própria estabilidade emocional. E então desmorona quando o outro vai embora ou simplesmente não está disponível. E aqui está uma das coisas mais importantes que eu quero que você leve desse vídeo. Isso não é fraqueza de caráter. É um sistema nervoso respondendo exatamente como foi programado para responder. É um padrão aprendido, não uma falha permanente. E o que foi aprendido pode ser trabalhado. Não de uma vez, não sem esforço, mas pode. Agora, vamos falar sobre algo que aparece de forma muito concreta quando não há base interna. O que acontece nas relações quando você faz do outro o seu chão. Pense numa pessoa chamada Marina, 34 anos, que entra num relacionamento novo sentindo que finalmente encontrou algo que faltava. Ela se sente inteira, presente, viva de uma forma que não sentia antes. E de fato, a relação é boa, né? A pessoa ao seu lado a trata bem, está presente, demonstra cuidado. Mas Marina começa a perceber que o seu estado emocional oscila completamente conforme a disponibilidade da outra pessoa. Quando a resposta vem rápido, ela está bem. Quando demora, uma ansiedade começa, pequena no começo, mas que vai crescendo. Quando passam um dia juntos de qualidade, ela se sente estável, capaz, cheia. Quando a outra pessoa está ocupada, distante por necessidade própria, Marina sente um vazio que não consegue nomear. E então, ela começa a fazer coisas que não queria fazer. Busca mais contato do que seria natural, interpreta silêncio como rejeição. Precisa de reasseguramento constante de que a relação está bem. E ela sabe que está fazendo isso. Sente que está sobrecarregando a relação, mas não consegue parar. Porque o que ela está tentando resolver não é uma questão de relacionamento. É uma questão de base interna. Ela está usando a relação como regulação emocional externa, como substituto para algo que precisa ser construído por dentro. E aqui está onde fica muito importante entender a distinção que Epicteto fazia entre o que depende de nós e o que não depende. Para ele, perturbação nasce do apego ao que não controlamos. E quando você faz do outro a sua base, você coloca a sua estabilidade emocional em algo que está completamente fora do seu controle. Porque a outra pessoa tem seus próprios dias, suas próprias necessidades e suas próprias oscilações. E não é responsabilidade de ninguém carregar o peso de ser a base emocional de outra pessoa. Por mais que haja amor, por mais que haja boa vontade, isso é um peso que nenhuma relação consegue carregar de forma saudável por muito tempo. E então as relações que são construídas sobre essa dinâmica tendem a desenvolver um desequilíbrio.
Uma das pessoas vai progressivamente se sentindo sufocada e a outra vai progressivamente se sentindo insegura. E o resultado é que exatamente o que você mais temia, perder a pessoa, se torna mais provável. Não porque a pessoa é má, mas porque a dinâmica se torna insustentável. Isso não significa que você não deve querer conexão, não deve precisar de carinho, não deve valorizar a presença de quem ama. Tudo isso é profundamente humano e profundamente saudável. A distinção é entre querer e precisar, entre estar com alguém porque essa presença acrescenta e enriquece a sua vida, e estar com alguém porque você não consegue se sentir inteira sem essa presença. Querer é leve, é escolha, é abundância. Precisar da forma que estamos descrevendo é pesado, é ansiedade, é déficit. E o trabalho que muda isso não está na relação, está dentro de você. Antes de continuar, eu quero fazer um convite. Me conta nos comentários, com a honestidade que esse vídeo está pedindo, você se reconhece nesse padrão. Não precisa ser nos relacionamentos amorosos, pode ser em qualquer relação, com amizades, com família, com trabalho. Tem alguma área onde você percebe que a sua estabilidade oscila demais conforme o comportamento externo? Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário e esse espaço é de conversa, não de monólogo. Vamos continuar. Agora, quero falar sobre algo que considero um dos pontos mais transformadores de toda essa exploração. Aprender a estar consigo mesmo, consigo mesma. Não como punição, não como isolamento, não como desistência das relações, mas como uma prática deliberada de construir aquilo que nenhuma relação pode construir por você. Epicteto ensinava algo que parece simples, mas que exige uma maturidade que poucos desenvolvem. Ele ensinava que a pessoa sábia não é aquela que não sente perturbação, mas aquela que aprendeu a habitar o próprio interior sem fugir. E habitar o próprio interior sem fugir é exatamente o que o silêncio pede. O silêncio não é vazio que precisa ser preenchido. É espaço onde você pode finalmente escutar o que está dentro, sem o ruído do externo cobrindo tudo. E o que você encontra quando começa a escutar pode ser surpreendente. Pode ser ansiedade, pode ser tristeza, que nunca foi sentida de verdade, pode ser pensamentos que você vinha evitando. Mas também pode ser uma quietude que você não sabia que existia dentro de você. Uma paz que não depende de nada acontecendo ao redor para se manter. Os estudos em neurociência sobre mindfulness e regulação emocional documentam algo muito específico sobre o que acontece no cérebro quando uma pessoa aprende a permanecer no momento presente sem fugir. A atividade da amígdala, que é a estrutura responsável pelas respostas de ansiedade e ameaça, diminui progressivamente. Isso significa que o cérebro literalmente aprende que o silêncio não é perigoso. Aprende que você pode estar com seus próprios pensamentos e emoções sem ser destruída por eles. E com isso, a ansiedade que antes exigia ação imediata para ser aliviada começa a ser tolerável. Começa a ser possível sentir, sem imediatamente agir para fazer parar. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue ficar com o desconforto sem fugir imediatamente, algo muito importante acontece. Você descobre que o desconforto passa, não porque você fez algo para ele passar, mas porque emoções têm uma duração natural. E quando não são alimentadas, quando não são evitadas de formas que as intensificam, elas completam o seu ciclo e diminuem. E cada vez que você passa por isso, o sistema nervoso aprende um dado novo. Posso estar com isso, não vai me destruir, consigo suportar. E com esse dado repetido, a base interna vai sendo construída, devagar, tijolo por tijolo, mas de uma forma que fica. Vamos falar agora sobre algo prático e concreto. Como você começa a construir essa base interna no dia a dia? Não como uma lista de técnicas para executar, mas como uma orientação de como olhar para o processo. A primeira coisa é criar momentos deliberados de solitude. Não muitos, não longos no começo, mas intencionais. Um café da manhã sem celular, uma caminhada sem fone de ouvido,
10 minutos antes de dormir sem nenhum estímulo externo. Não para se punir, não para praticar sofrimento, mas para praticar presença, para dar ao sistema nervoso a oportunidade de aprender que o silêncio é seguro, que você pode estar consigo mesmo, consigo mesma, sem que algo ruim precise acontecer. A segunda coisa é observar o que aparece nesses momentos sem julgamento. Quando a ansiedade surgir, quando a mente começar a produzir pensamentos sobre o que precisa ser feito, sobre o que pode estar errado, sobre quem não respondeu, em vez de agir imediatamente nesse impulso, a prática é simplesmente nomear o que está acontecendo. Estou sentindo ansiedade. Estou sentindo o impulso de checar o celular. Minha mente está produzindo pensamentos de abandono. Esse ato de nomear sem agir imediatamente cria exatamente o espaço que Epicteto descrevia. O espaço entre o estímulo e a resposta onde a escolha existe. Você não precisa agir em todo pensamento que sua mente produz, especialmente nos pensamentos que vêm de um lugar de medo e ansiedade. A terceira coisa é desenvolver atividades que existam apenas por você. Não para mostrar para ninguém, não para compartilhar, não para construir algo externo, mas que sejam uma forma de se conectar com o próprio interior. Pode ser escrever, pode ser caminhar, pode ser cozinhar com atenção. Pode ser qualquer coisa que traga você para o presente. E a chave aqui é a intenção. Não o que você faz, mas o porquê. Quando você faz algo apenas para você, sem audiência, sem propósito externo, você está enviando uma mensagem interna. A mensagem que diz que a sua própria companhia tem valor, que estar com você mesmo, com você mesma é suficiente, que você não precisa de uma plateia para que o momento valha. A quarta coisa é trabalhar a narrativa que você cria sobre o silêncio. Porque, como Epicteto ensinava, não é o fato que perturba, é o juízo sobre ele. Quando alguém demora para responder, a sua mente produz uma interpretação. E na maior parte das vezes, essa interpretação é catastrófica e completamente desligada da realidade. A prática é examinar essa interpretação. Isso é um fato ou é a minha ansiedade projetando o pior cenário possível? A demora na resposta é evidência de abandono ou é simplesmente uma pessoa ocupada com a própria vida? O silêncio de hoje significa que a relação acabou ou significa que as pessoas têm seus próprios ritmos? Perguntar isso com honestidade não faz a ansiedade desaparecer imediatamente, mas cria um momento de pausa entre o pensamento e a reação. E nessa pausa, existe a possibilidade de não alimentar o ciclo. A quinta coisa, e essa é talvez a mais importante, é parar de se abandonar quando o mundo se afasta. Porque o padrão mais destrutivo que existe no contexto do que estamos falando não é depender dos outros. É a forma como você se trata quando os outros não estão. Tem gente que quando está sozinha começa a se atacar, começa a produzir os pensamentos mais duros sobre si mesmo, sobre si mesma. Não basta, não é suficiente, sempre vai acabar sozinha, nunca vai conseguir. E essa voz interna é muito mais devastadora do que qualquer ausência externa, porque a ausência externa é temporária, mas a presença interna, a forma como você existe consigo mesmo, consigo mesma, essa é constante. E se essa presença interna é de ataque e julgamento, você nunca vai encontrar paz no silêncio. Porque no silêncio você está sozinho, sozinha com essa voz. Construir base interna é, em grande parte, transformar essa voz, não em uma voz que nega a realidade ou que finge que tudo está bem, mas em uma voz que consegue estar com a dificuldade sem a amplificar, que consegue dizer: isso está difícil, e ainda assim continuar, que consegue tratar a si mesma com o mesmo cuidado que trataria alguém que ama e que está passando por um momento difícil. Os estudos de Christian Neff sobre autocompaixão mostram de forma muito consistente que essa qualidade de ser capaz de se tratar com gentileza nos momentos difíceis está diretamente associada a maior resiliência emocional. Não porque a autocompaixão nega o sofrimento,
mas porque ela cria um ambiente interno mais seguro para atravessá-lo. E quando o ambiente interno é mais seguro, você precisa menos do externo para se regular. Você desenvolve gradualmente aquela base que estamos descrevendo ao longo de todo esse vídeo. Vamos falar agora sobre o que muda nas relações quando você constrói essa base, porque essa é uma parte que muita gente não espera e que eu acho muito importante mencionar. Quando você tem base interna, quando você não está usando as relações como regulação emocional externa, as relações mudam de qualidade. Não porque você se tornou mais frio, mais distante, mais indiferente, mas porque você está presente nas relações de uma forma que não estava antes. Quando você não está monitorando constantemente se a outra pessoa está satisfeita, se a relação está bem, se você está sendo o suficiente, você pode simplesmente estar. Pode ouvir de verdade em vez de escutar, enquanto, ao mesmo tempo, calcula o que a reação da pessoa diz sobre você. Pode se expressar de forma mais autêntica, porque não está calibrando tudo para garantir aprovação. Pode estar com as próprias necessidades com mais clareza, porque não está tão absorta no que o outro precisa. E as relações que se constroem a partir desse lugar são diferentes. São relações onde dois seres mais inteiros se encontram, em vez de dois déficits tentando se completar mutuamente. Existe uma frase que gosto muito, porque captura algo que leva tempo para entender. Você não pode dar o que não tem. E quando você está vazio, quando a sua base está sempre dependendo do externo para se manter, o que você tem para dar nas relações é limitado, porque boa parte da sua energia está sendo usada no monitoramento, na busca de aprovação, na ansiedade de não perder. Quando você constrói base interna, quando você tem uma fonte própria de estabilidade, você tem mais para dar. Não porque se tornou mais generoso, mas porque não está mais operando no déficit. E essa abundância que surge dentro de você quando você para de depender completamente do externo é uma das transformações mais bonitas que existem. É silenciosa, gradual, mas profunda. Antes de encerrar, eu quero te dizer uma coisa com todo o cuidado que ela merece. Construir base interna não é se tornar uma ilha, não é fechar o coração, não é aprender a não precisar de ninguém, não é endurecer, é aprender a ser o primeiro, a primeira a estar com você mesmo, com você mesma, antes de qualquer outra pessoa, antes de qualquer relação, antes de qualquer validação externa. É aprender que o silêncio não é inimigo, é aprender que a sua própria companhia tem valor, é aprender que você pode sentir o vazio sem imediatamente tentar preenchê-lo, porque às vezes o vazio não precisa ser preenchido, precisa ser atravessado. E do outro lado dele tem algo que a distração nunca te deixa encontrar: você mesmo, você mesma. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu em alguma parte dessa conversa, eu quero te convidar. O método Devagar Tudo Muda é um caminho de desenvolvimento emocional criado para quem quer trabalhar exatamente isso, para quem quer entender de onde vieram esses padrões, para quem quer construir uma relação mais sólida e mais gentil consigo mesmo, consigo mesma, e para quem está pronta para ir na raiz. O link está na descrição desse vídeo, e quando você estiver pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, compartilha ele com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso, porque às vezes a mensagem certa chega pela pessoa certa, e você pode ser esse canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo criado com o mesmo cuidado, a mesma profundidade e a mesma honestidade. Deixa o seu like se esse vídeo teve valor e eu te vejo no próximo. Devagar, tudo muda.